conhecido também por diversos outros nomes. Cada nome é sobre uma faceta de Deus. E Elohim, por exemplo, significa a parte masculina e a parte feminina de Deus, entre outras coisas. Yahvé, ou Jeová, ou Jeová, que é basicamente aquela parte muito famosa do tetagrama, né, do nome sagrado, impronunciável de Deus, porque só tem consoante, não tem vogal, e no alfabeto hebraico é só assim mesmo, só tem consoante, e as consoantes elas também às vezes fazem trabalhos como se fossem vogais, porque não existem vogais. Voltando para o Yahvé, consistido das letras Yod, He, Vav, E, que se você colocar elas uma em cima da outra, elas formam a cabeça, o tronco, né, os ombros, o peito, o tórax, a cintura, as duas pernas, os braços e os pés de um homem. Uma em cima da outra forma ali uma figura adâmica, ou seja, a origem do primeiro homem, né, da consciência adâmica que caiu, que veio para a terra, que desceu ali desde a Keter, né, foi descendo as emanações espirituais até a última, que é a Malkuth, que é o reino do planeta Terra, ou esse reino tridimensional, esse reino físico que nós estamos vivendo aqui encarnados. E essa Yod He Vav E, que é Javé ou Jeová, chamem da maneira que for mais fácil para vocês pronunciarem, forma a figura de um homem e de uma mulher, né? Ali um corpo humano, cabeça, enfim, o corpo, tudo, os braços, mãos. E é um nome muito poderoso, além de El Shaddai, né, que é um outro nome de Deus, que ele é basicamente o nome voltado para o Deus provedor, né? Tem tem diversos outros nomes de Deus também, por exemplo, o Adonai. Adonai significa Senhor em hebraico. E diversos outros, por exemplo, Jeová Rafa. Rafa é Deus que cura, né? Jeová Rafa é o Deus que cura. Então, para quem estiver enfrentando problemas de saúde, precisar de um auxílio, tanto o arcanjo Rafael quanto o próprio Deus, eles têm essa faceta também de cura. E assim como os outros anjos, que são emanações do próprio Deus, assim como nós, que somos conhecidos como, basicamente, para simplificar, como se fosse um neurônio de Deus. Cada ser humano do bem e cada ser humano que age para o bem de acordo com aquilo que é bom aos olhos de Deus, de acordo com aquilo que é bom para a comunidade, para as pessoas, de acordo com aquilo que é justo, simplificando, é como se fosse uma fagulha, né? Um neurônio do próprio Deus, uma emanação do próprio Deus. Por isso que as pessoas, elas são muito diferentes, ou às vezes têm similaridades, mas às vezes opinam e pensam de forma diferente, às vezes de forma igual, às vezes de forma muito parecida, enfim, basicamente é assim. E assim também é com os anjos e com toda a hierarquia celestial, que eu posso fazer mais vídeos a respeito da função de cada anjo, do nome, né, do posto de cada anjo, do que eles significam, qual é a missão de cada um, a hierarquia, né, a quantidade de asas, todas as funções, os poderes, no que eles auxiliam, qual é a característica, qual é o pensamento de cada anjo, qual é a missão de cada anjo, enfim. Voltando aqui. E com elas ele fez 3 livros, e com elas ele criou seu universo, e com elas ele formou tudo o que foi formado e tudo o que poderá ser formado. Ou seja, Deus, ele não só formou o universo e parou, ele continua agindo, não só nas nossas vidas, quanto no nosso dia a dia, quanto no nosso passado, quanto no nosso presente, quanto no nosso futuro, porque ele passeia pela eternidade. Então, quando você pensa que você vai, por exemplo, falar alguma coisa, ele já sabe o que você vai falar. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, antes disso, ele já sabia todas as palavras que eu ia utilizar, e independentemente da escolha que eu for utilizar, da melhor palavra possível para explicar e orientar vocês, ele já sabe qual vai ser a palavra que eu vou utilizar. Antes mesmo de eu pensar em falar, ele já sabe o que eu vou pensar. Por exemplo, não me recordo qual salmo especificamente, mas existe um salmo do rei Davi que ele fala que as maravilhas de Deus, elas são
inexplicáveis, maravilhosas demais para ele, que ele olha para as estrelas, né, para as obras de Deus, ele fala: Senhor, eu olho para as obras das tuas mãos e fico maravilhado. Antes mesmo do pensamento, antes mesmo da fala, antes mesmo da palavra me chegar à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Então é assim, Deus, ele pré-existe antes mesmo da existência, ele pré-existe antes da eternidade, ele pré-existe antes de tudo, e ele existe no passado, no presente e no futuro. Então, independentemente da escolha que você for tomar, que você for decidir na sua vida, Deus é soberano, ele já sabe que se você tomar o caminho A, você vai ir, no final você vai ir até aquele caminho que ele já está lá. Se você tomar o caminho B, ele já sabe que no final você vai estar em determinada estrada. Se você tomar o caminho C e depois mudar a rota e voltar para o B, ou pensar se você quer o A, ele já sabe tudo que você vai pensar, e ele sabe as consequências e as reações, os benefícios, os malefícios, as bênçãos e as maldições de cada ação, de cada pensamento, de cada palavra, de cada caminho, de cada escolha, de cada coisa que você for fazer. Antes de você fazer, ele já sabe. Ah, mas então não existe o livre-arbítrio? Existe, mas existe uma coisa que está acima do livre-arbítrio, que é a soberania de Deus. Então, por exemplo, antes do rei Davi ser